Olá, meus amigos do canal. Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Tel. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força, a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nós estamos aqui para fazer uma investigação. Um relato muito antigo que aconteceu aqui, que as pessoas falam que esse local é assombrado. E a gente ficou sabendo do relato certinho para a gente estar aqui. Eu vou contar para vocês. Tinha um fazendeiro que tinha duas fazendas. Ele tinha a fazenda dele e ele comprou outra fazenda, ele era muito rico. E ele se casou, né? E a mulher dele teve primeiro filho homem, segundo e terceiro filho homem. E ele falou para ela: não quero mais filhos, né? Porque para mim já tá bom, porque eu não quero filha mulher. Já corremos o risco de ter filha mulher e eu não queria, não quero de jeito nenhum. Aí eles já estavam até grande, né? Já tava rapaz, tudo. Fazia de tudo para eles, né? Que a vida dele era aqueles filhos dele. Ela engravidou novamente. Ela engravidou e aí os filhos já estavam tudo grande, ela tentou, né, fez de tudo para não engravidar, mas como ela não tinha feito cesárea, então não tinha feito, desculpa gente, laqueadura, então ela acabou engravidando novamente e ela já estava com a idade mais avançada, mas teve ainda uma filha, era uma menina, e ela se apaixonou na menina na hora, porque assim, ela não tinha nenhum uma menina, tinha só filho homem. E o homem na hora odiou. Falou para ela que ia dar aquela criança para adoção, não queria de jeito nenhum, porque ela na casa dele ele não queria filha mulher. E ela entrou em pânico, essa mulher, ela sofreu, mas ela conseguiu fazer com que ele deixasse a menina, porque ele falou: filha mulher, jamais eu vou aceitar. Meu pai só teve filho homem. E eu também era para ter só filho homem. Por que veio uma filha mulher? E então a menina, ela cresceu assim desprezada pelo pai. A mulher fazia de tudo para ela. Mas mesmo assim, de vez em quando, ele, depois que ela pegou dos 12, 13 anos, ele começou a bater nela, do nada ele batia nela. E a mãe estava ali sempre acudindo, sempre tentando defender a menina. E ele tinha empregados na casa, né? Tinha empregados na fazenda e tinha também as empregadas que cuidavam da casa, que era um casarão enorme, sabe? De 2 andares, era muito rico ele. E ele mesmo assim colocava a filha dele para trabalhar. Fazia ali para a roça, fazia de tudo para deixar a menina mal, né? Na verdade ele né? Eu não posso falar a palavra aqui, mas você já entendeu, muito da menina. E a mãe ali atrás defendendo. Só que a mãe, né, quando ela estava aí com uns 14 anos, a mãe veio a falecer. Ficou muito doente e veio a falecer. Então, era para ele dar valor na menina, porque ela seria a mulher que ia tomar conta da casa, e ela trabalhava igual os empregados. E aí, pelo menos tinha uma mulher ali para tomar conta, né, dos empregados ali da casa e tudo. Mas ele não deu valor nisso. Ele piorou a situação. Ele começou a bater nela muitas vezes, ela não estava aguentando mais. E a última vez ele pegou foi um rei de cavalo mesmo, sabe? E ele pegou e ele bateu tanto nela que ela fez as necessidades na roupa. Ela não aguentava mais, né? E ela já estava com os 15 anos dela e ela não aguentava mais aquele sofrimento. O que ela fez? Esperou os empregados, cada um ir para o seu canto à noite, né? Ele estava dormindo, ela saiu de pontinha de pé, de noite, gente. Pegou as roupas dela, o que dava para ela levar, para ela se virar, né? Um lençol para ela dormir, disse que pegou umas coisinhas e ela saiu no escuro, de noite, entrou no matagal que tinha e atravessou aquele matagal, de noite. Não sei se ela levou alguma coisa para acender, porque assim, à noite, gente, no escuro, a gente sabe que a gente passa apurado aí nos matagal, né?
Não sei se ela conhecia o local, não sei se ela fez já tudo planejado, assim, o lugar que ela ia sair, né? E ela desapareceu. Ele levantou, procurou, ela não achou, achou que estava na roça. Ela ia muito cedo para a roça, ele ficou tranquilo. Até ele dar fé que ela não voltou e não achava ela, não achava ela, não achava ela, ela sumiu, ela desapareceu. Ela desapareceu. E aí ele não ligou, continuou a vida dele. Então, ela andando pela estrada, né, ela deu com a mão para um caminhão, o caminhão parou e ela pediu carona, que tirasse ela dali, que ela queria ir para bem longe, se ele estava viajando, para levá-la para longe. E ele falou que ela era uma criança, né, e como que ia fazer? Aí ela falou, não, me leva e eu te conto o que aconteceu. E contou tudo o que aconteceu para esse homem. E ele chegando lá na casa dele, ele tinha também sítio, ele tinha as coisas dele, sabe? Ele parou o caminhão lá, ele era um homem que servia para ser pai dela, da mesma idade do pai dela, mas ele era um homem viúvo, né? E ele não tinha filhos, ele não teve filhos com a mulher, ele casou, ela não podia ter filhos, ela também veio a falecer, ele era viúvo. Levou para casa dele com todo respeito com a menina, e com o passar do tempo ela foi crescendo, e quando ela estava com 18 anos, ela falou para ele que ela gostava dele. Ela gostava dele e queria ser mulher dele, casar com ele. E ele falou, nossa, o que o povo vai pensar? Ela falou, não, mas é assim, você para mim não é só um pai, né? Você está sendo um pai para mim, mas eu me apaixonei por você. Foi ela que falou para ele, e ele veio a casar com essa menina. Quando ela tinha 18 anos, ele se casou com ela. E ela ainda teve 2 filhos dele. E ela contava para as pessoas que ela era uma pessoa muito caridosa, uma pessoa que fazia tudo, todo o serviço, né? Esse homem cresceu, né? Porque ele fazia investimentos, ele entregava o café dele, ele mesmo tinha um caminhão dele, ia entregar o café dele, e ele foi só crescendo junto com ela ali. E quando ela tinha aí seus 30 anos, né? Que ela já estava com 2 filhos dele, diz que tinha um que era de 13 anos e o outro de 8. 2 meninos também, né? E ela morava aqui, né? Essa era a casa deles. Hoje a casa está em ruínas mesmo, caiu tudo. A gente conseguiu aqui um cantinho para entrar, mas acho que não cai não, mas é em ruínas mesmo. Aqui tá bem feio mesmo, mas nós conseguimos encontrar a casa. Tava de dia ainda, né, amor? Mas até a gente encontrar, já estava já escurecendo, acabou de escurecer. A gente achou um cantinho que dá pra gente fazer a investigação. E aí um dia ele veio passar mal, ele caiu, estava trabalhando, porque disse que trabalhava o tempo todo também, um homem muito trabalhador, ela gostava muito dele, os vizinhos tudo admirava ela, que é uma menina nova, e ajudando ali o marido dela, que servia até para ser pai dela, tinha idade para ser pai dela, mas como ela disse, que o amor não tinha idade, e eles viviam muito bem, muito felizes, os vizinhos tudo falavam, nossa, é um casal que vive muito feliz. Ele amava ela também, e ele caiu, ele estava carregando o caminhão de café, quando ele caiu, passou mal e veio a falecer. Diz que ela sofreu muito o falecimento dele, mas muito mesmo. E ela começou a tomar conta dos negócios, né? Apareceu um irmão dele, que ela nem sabia que ele tinha, veio e falou para ela que aquilo ali, tudo que herdou era dele, não era dela. Porque ela apareceu na vida dele do nada e agora não podia herdar. Ela falou que tenho 2 filhos dele. Ele falou, não, isso aqui não pode ser seu. Você pega suas coisas e some daqui. Desaparece daqui. Ela falou assim, mas eu tenho testemunho, eu tenho os vizinhos, tudo sabe que eu sou mulher dele. Eu sou casada no papel com ele, né? Então, tentou explicar para ele. Ela era uma mulher muito inteligente, disse que vivida, né? Sofrida também. E ela tentou explicar para ele, mas ele não quis nem saber. Ele pegou as 2 crianças, né, dela e levou para adoção. Gente, tirou os filhos dela e levou para adoção. E ela ficou em desespero. Aí ela estava gritando muito, ele voltou e acabou com a vida dela e prosseguiu. Pegou as crianças, levou para adoção, foi num lugar e falou assim que os pais, naquele tempo, gente, era difícil, né? Não tinha assim igual agora que é tudo investigado, tudo, né? Então ele levou num local de fleira e falou que era para
para as crianças era para adoção. Que o pai e a mãe tinham falecido e não tinha onde eles ficar. E que ele era tio, mas ele poderia ajudar lá, doando as coisas, ajudando, enquanto eles cuidavam. Quando eles crescessem, ele ia buscar. Mas alguém viu e foi na rua, no telefone, fez uma denúncia anônima que era o irmão do marido dela que tinha tirado a vida dela, porque daí eles encontraram o corpo dela aqui, né? Então eles foram, alguém denunciou, ninguém sabe quem que denunciou, ligou lá, deve ter ido no Orelhão, porque naquele tempo era Orelhão, né? Ligou na delegacia e falou que quem tinha feito isso com essa mulher, que foi encontrada sem vida aqui na casa dela, e os filhos desapareceu, foi o irmão dele. Aí foram atrás do irmão dele, encontraram o irmão dele, falou que já sabia o que ele tinha feito, e cadê as crianças? E aí ele falou que tinha passado para adoção. Aí ele contou a verdade, falou que não ia aceitar, porque ele é uma pessoa que não tinha dinheiro. O irmão dele sempre se deu bem, sempre viveu bem, sempre teve as coisas boas, nunca ajudou ele. E agora que ele poderia ficar com as coisas do irmão, que o irmão faleceu, o irmão arrumou uma mulher, né? Olha aqui, amor. O que é isso? É vagalume? Uhum. Você viu? Eu vi só a luz. Não sei se dá pra ver daí. Um vagalume. Menina, eu falei, que luz é essa? E aí, eles falam que o local aqui é assombrado por essa mulher, né? E a gente não sabe se realmente é por essa mulher, mas eles falam que ela caminha por aqui. Muita gente já viu, não teve condições mais de morar na casa por causa disso e também por causa da tragédia que aconteceu aqui, né? Deles ter feito isso com essa mulher, coitada. Olha só o destino dessa mulher. Ela sofreu na unha do pai dela. E ela contou tudo o que aconteceu com ela, né? Para esse homem, onde os vizinhos aqui todos sabiam do acontecimento, que ela contou toda a história dela, contava para as pessoas, né? Para as pessoas trabalhar para eles. Tudo que aconteceu com ela. E no final, que ela já tinha os filhos dela, o marido dela veio a falecer, tirou os filhos dela, que nem o irmão dele falou que ia levar as crianças, ela entrou em desespero. Na verdade, eles não sabem direito se foi isso, porque ele contou que de tanto ela gritar, ele acabou tendo que calar a boca dela. Ele parece que era meio da cabeça, né? Porque ele queria ter direito naquilo que ele não tinha. E ele falou assim, eu fui obrigada a fazer isso porque ela não parava de gritar, ela me irritou na hora, me irritou. Aí eu fiz isso, mas eu não ia fazer isso com ela. Eu só ia levar as crianças e depois ela tinha que desocupar a casa, porque era meu, era do meu irmão, ela não tinha que se intrometer no meio. Era esquisito, né, ele falando isso e achando que ele tinha direito. E ela acabou desse jeito. E a gente não sabe o porquê de tanto sofrimento dela quando ela achou a felicidade que ela veio a falecer, se é o espírito dela que está aqui, o porquê, né? A gente fica apreensivo com isso. Por isso que nós viajamos, estamos aqui nesse local, porque a gente quer ajudar, a gente quer saber o que aconteceu, né? Claro que se ela quiser falar, porque é de lá para cá, né? Que ela pode falar, a gente, nem tudo que nós perguntamos temos resposta, mas a gente tenta, porque nós fazemos uma investigação, né? Então, a gente tenta saber o que aconteceu. Vamos ligar o K2 e vamos passar o K2 aqui, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho. E nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, que Deus dê muita paz para vocês e que Deus ilumine o caminho de vocês. Transforme tudo em bênção, tudo que vocês têm nos ajudado. Vocês são anjos na nossa vida. Que Deus os abençoe. Vamos ligar o K2, vamos passar o K2 aqui. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar. É com todo respeito que nós entramos aqui. Por favor, somos do bem e queremos ajudar. Se tem espírito, pode se aproximar
escuta a minha voz, se aproxima e eu consigo saber se tem presença de espírito aqui. Acendeu, acendeu. Ó, viu? Tem presença de espírito, gente. Vamos pegar o Spirit Box e já vamos oferecer ajuda. Vou pegar os aparelhos para começar. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim, voz de mulher. Viu? O barulho do trem. É trem, né? É. Meu Deus. Eu não vi nenhuma linha de trem quando a gente veio. Será que é do outro lado? Não, do outro Desceu. lado. Do outro lado aqui, ó. Não dá pra saber, né? A gente está aqui para ajudar e eu gostaria muito de saber o seu nome para mim se comunicar com você. Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo. E você pode dizer o seu nome para nós? Sim. Então pode falar o seu nome para nós. Gostaria muito de saber o seu nome. Maria, alguma coisa. Parece que é Maria Helena falou, né? É. Maria Helena. Ô, Maria, você é a moça que o cunhado provocou seu desencarne? Você morava aqui nesse local e, junto com o seu esposo, ficou viúva e o cunhado provocou o desencarne. Você é o espírito dessa moça? Pode confirmar para mim? Tadinha, ela mesma. Ô Maria, a gente veio fazer essa investigação porque a gente ficou sabendo que você aparece aqui, nesse local. Aqui é o local onde ele provocou seu descarne. E ele disse que é porque ele estava levando as crianças e você gritava muito e ele acabou fazendo isso. E a gente queria entender o porquê que você aparece aqui, que as pessoas não conseguem morar aqui. Por quê? Morri aqui. Sim, entendi. Você faleceu nesse local. Assim, mas por que o seu espírito não fez a passagem e você aparece aqui? Ódio. Um ódio. Você tem ódio do seu cunhado que fez isso com você, é isso? Pai. Ah, sim, do seu pai. Meu pai. Seu pai é o que espancava você, né? Que a gente nem pode estar falando tanta coisa aqui. Porque realmente o que a gente ficou sabendo que ele fazia com você, porque ele não queria uma filha mulher. Então a gente quer saber de você se essa história confere. Ele não queria uma filha mulher e ele acabou aí fazendo assim muita maldade com você, espancando. Isso é verdade? Oh, que dó. É verdade. E foi isso que falaram para nós, né?
Sinto muito, muito, Maria. Sinto muito, muito mesmo. Você tem o nome da minha mãe. Olha, Maria, você fugiu de casa. Você conseguiu fugir de casa. E seu pai disse que nem ligou com isso, né? A gente ficou sabendo. E você conseguiu escapar de tudo isso e encontrou uma pessoa boa. O seu marido disse que ele tinha idade para ser seu pai. Vocês se davam bem? Você era feliz com ele? Sim. Sim. Você era feliz com ele. Você amava ele? Ela amava ele muito, tadinha. Mas ele veio a falecer, né? Diz que ele estava carregando os sacos de café para carregar o caminhão, estava ajudando, né? E teve um infarto, né? Veio a falecer. Eu sinto muito. E aí você ficou desprotegida, porque veio o irmão dele, como se fosse dono de tudo isso aqui, e queria apagar vocês tudo, né? Saiba, viu? Que foram atrás, descobriram onde seus filhos estavam, e seus filhos herdaram isso aqui. Só que eles venderam, não queria ficar aqui pelo fato de tudo que aconteceu aqui, de ter perdido a mãe, porque eles viram o que esse homem fez com você. Muito triste isso. Eu sinto muito pela sua vida que você teve, né? Você teve momentos, né? Enquanto você viveu com esse homem aqui, que era o seu marido, você foi feliz, né? Sim. Sim. Pena que apareceu esse pessoa usada pela coisa ruim para acabar com tudo isso, né? Você tinha seus filhos, queria cuidar dos seus filhos e infelizmente aconteceu tudo isso. Você consegue perdoar o seu pai? Você diz que tem ódio do seu pai, né? Você consegue perdoar seu pai, perdoar esse homem também que fez isso com você? Porque tirar toda essa amargura, como você tem esse ódio no coração, eu não consigo te ajudar. Só que tem que ser assim, tem que ser de coração, não só porque eu estou pedindo. Com o passar do tempo aqui, né, você consegue entender agora que você precisa sair desse lugar, precisa seguir um caminho de luz. Você perdoa eles? Sim. Isso, minha irmã. Muito importante isso. Você consegue lembrar o ano que aconteceu essa tragédia, o ano que você desencarnou nesse local? Não sei. Não sei. Demorou para responder, eu acho que ela realmente não sabe, tadinha. Faz muito tempo, né? A gente queria saber o ano, só para saber quanto tempo você está aqui. A gente sabe que faz tempo, que não existia nem telefone, celular nesse tempo, que foi de um telefone público que foi ligado para a polícia e ainda bem, alguém viu e fez anônimo, porque tinha medo também da pessoa vir e fazer alguma coisa com ele ou com a família dele, ou se foi um homem, se foi uma mulher, a gente não sabe. Né, sabe que foi uma denúncia, mas não falaram para nós se a voz era de homem, de mulher. O que a gente ficou sabendo é que foi feita a denúncia. Como tem muitos anos, né, gente? Então as pessoas conhecem o relato de que ficou no lugar. Todo mundo conhece aqui o que aconteceu aqui, né? Ninguém vem aqui jamais, não vai aparecer ninguém aqui nesse lugar. Porque aqui não vem, eles têm medo desse local. E na verdade, ela está aqui
Ela aparece aqui e ela precisa de ajuda. E ficou porque ela tinha muito, muito, né? Que não é bom guardar para nós. Ódio no coração pelo que ela sofreu com o pai dela. Maria, você quer pedir perdão? Deus, Para Deus. E se arrepender, né? De ter esse ódio, arrepender de algo que você fez, que você achou que não estava certo. Você se arrepende? sim, Sim. E eu fico feliz por isso. Muito feliz. E eu vou fazer mais uma perguntinha para você, tá? Se você puder responder. A sua mãe era uma boa mãe para você? Ela protegia você? Mãe. Isso, a sua mãe. sim, Sim. Era uma boa mãe para ela e protegia ela. E a gente ficou sabendo que ela faleceu. Você sabe do que ela faleceu? Sua mãe? não, Não. Ela não sabe do que a mãe dela faleceu. Assim, ela já estava doente? Sua mãe estava doente e depois faleceu ou ela faleceu rapidamente? Responde para mim se ela já estava doente. Ela já estava doente. Então você não sabe qual a doença que ela tinha. Isso você quer dizer, você não sabe porque você não sabe do que ela estava doente. Isso. Então tá bom, Maria. As perguntas são porque é uma investigação e a gente quer saber, mas sempre o espírito responde o que ele quer responder, tá bom? E eu fico feliz de você poder responder a gente. E agora, vou perguntar para você se eu posso deixar aqui uma água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede. A vela é luz para você que está na escuridão. Eu posso deixar aqui uma água e uma vela para você? sim, Sim. Você consegue ver o anjo mentor aqui do nosso lado? Luz. São o anjo e a mentora. Eles que vão encaminhar você, tá bom? Eu e o Theo vim para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória, tá bom? Eu vou pegar a água e a vela para você e você segue em paz para um caminho de luz. Vai em paz, tá bom? Segue seu caminho, Maria. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Maria. Eu estava até comentando com o Theo aí que eu fiquei tão impressionada com tudo que aconteceu com a Maria. Acho que nem vou conseguir dormir essa noite, depois dessa investigação. Nossa, eu tô muito mal com tudo que aconteceu com ela. Ela sofreu demais da conta, né? Um pai fazer isso. Tem hora que a gente não entende o que é essas coisas. Mas a gente vai ajudar ela. Ela vai sair para um caminho de luz. Ela acabou guardando muita coisa ruim para ela. Isso não é bom, né? Quando estamos bem, temos que esquecer tudo para trás. Mas ela, infelizmente, sofreu muito e ainda sofreu até o final, né? O duro é ficar aqui ainda. É isso que a gente fica, eu fico mal. Por isso que eu falei pro Theo que eu acho que nem vou conseguir dormir. Estou muito angustiada, muito angustiada. Vamos orar por ela?
eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Maria, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar se a Maria conseguiu, né, fazer a passagem. Sim. Sim. Agradecido ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.